Antes de chamar o Danilo, eu quero dar destaque para o que saiu agora na página do Conselho Europeu, dando destaque e atenção total à aprovação da assinatura desse acordo, tratando como o mais abrangente de parceria e comércio da história. O Conselho adota hoje 2 decisões que autorizam a assinatura desse acordo União Europeia-Mercosul. Em conjunto, os acordos, falando também de um acordo comercial interino, entre os dois, são um marco importante na longa relação da União Europeia com os parceiros do Mercosul, citando nominalmente Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Uma vez em vigor, vão estabelecer um quadro para o diálogo político, a cooperação e as relações comerciais, no âmbito de uma parceria modernizada e abrangente. Acordos que vão permitir a aprovação, ainda vão passar pela aprovação do Parlamento Europeu, antes de serem formalmente concluídos pelo Conselho. A ratificação por todos os Estados-membros da União Europeia também vai ser necessária para que o acordo entre em vigor. Tem aqui algumas manifestações, de representantes do Conselho sobre o assunto. Aí lá embaixo há um destaque para um ambiente de diálogo político, cooperação, amplo envolvimento setorial numa única estrutura, incluindo também, segundo o Conselho, esse acordo, um pilar de comércio e investimento que vai se tornar plenamente aplicável assim que a cooperação for concluída e entrar em vigor. Vão reforçar o desenvolvimento sustentável, o ambiente e a ação climática, a transformação digital, os direitos humanos, uma coordenação mais estreita em desafios globais, como as alterações climáticas e a manutenção da paz e a migração. É um chamado extensivo aqui na página do Conselho. Aí lá embaixo também, Uribe, há destaque para os próximos passos. Era o que a gente estava falando, vamos olhar para o que vem adiante. Na sequência das decisões de hoje, lá no finalzinho da página, o Conselho alerta que a União Europeia e os parceiros do Mercosul vão seguir com a assinatura dos acordos. Antes que os acordos possam ser formalmente concluídos, o Parlamento Europeu vai dar consentimento. O acordo entra em vigor integralmente assim que todos os Estados-membros da União Europeia e as partes do Mercosul concluírem a ratificação. O acordo com parceiros do Mercosul cria a maior zona, segundo os europeus, de livre comércio do mundo, abrangendo um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. A União Europeia é o segundo maior parceiro do Mercosul no comércio de bens, 17% do comércio total do Mercosul. Em 2024, há essa parcela de representação. Enfim, e aqui embaixo, Danilo, você vai vendo junto comigo aqui na página do Conselho, há vários benefícios que estão sendo ressaltados pelos europeus para o cumprimento, enfim, desse acordo depois de mais de 2 décadas. Queria que você trouxesse um pouco para a gente, estava acompanhando e trouxe mais cedo no site da CNN Brasil, essa sinalização que já estava sendo dada com o avanço da maioria em acordo com a assinatura desse documento, Danilo. Mas o que estava travando, O presidente Lula, no ano passado, no Café com Jornalistas, trouxe essa notícia um pouco desoladora à época para a gente, de que a Giorgia Meloni, premier da Itália, havia pedido mais tempo diante de resistência de agricultores. O que mais que você destaca como pontos conflitantes e que foram, enfim, resolvidos no final dessa negociação? Boa tarde novamente, Tainá, Uribe, Américo e a todos que acompanham o Bastidores. O que travava, e a Meloni deixou isso muito claro à época da reunião que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, eram resistências internas na Itália que ela prometia que conseguiria contornar. O que a gente ouve de pessoas próximas a esse assunto, até da diplomacia brasileira, é de que Meloni até utilizou esta questão do acordo entre Mercosul e União Europeia para obter algumas demandas que ela tinha junto à União Europeia. E a gente pode mencionar aquela reunião que aconteceu na última quarta-feira entre os ministros de Agricultura da União Europeia, em que a gente teve uma série de sinalizações positivas ao agronegócio da União Europeia, mais especificamente ao agronegócio italiano. Tivemos a política agrícola comum com aquela cifra pesada de 290 bilhões de euros em subsídios, incentivos, em dinheiro para reserva de crises de mercado, também incentivos à tecnologia, além da redução das tarifas das taxas para os fertilizantes nitrogenados, que era uma demanda dos italianos.
E aí vale a gente mencionar também, falando um pouquinho mais sobre este comunicado, Tainá, que você trazia por aqui, que havia mais uma demanda da Itália para que pudesse aprovar esse acordo, que é exatamente a redução do percentual da salvaguarda. Vale a gente sempre mencionar o que é essa salvaguarda, porque pode ser um mecanismo um pouco complexo de se entender. Basicamente, esse é um mecanismo para proteger os agricultores da União Europeia. Basicamente, num período de 3 anos, caso as exportações de produtos sensíveis, como a carne bovina, do Mercosul, ultrapassem esse percentual chegando à União Europeia, a União Europeia poderia suspender as preferências tarifárias. A Itália pedia que esse percentual fosse de 5%, ou seja, ultrapassou 5% de crescimento das exportações, pode suspender as preferências tarifárias. E aqui a gente tem um trecho em que a União Europeia menciona, ao fazer essa divulgação, a importância desse mecanismo, indicando que este mecanismo, essa salvaguarda, vai permitir à União Europeia responder rapidamente às perturbações do mercado decorrentes das importações de produtos agrícolas sensíveis. Essa a aspa exata que consta neste comunicado. Para a gente complementar um pouquinho mais a informação, desde 13h a gente segue em contato com as fontes que estavam acompanhando essa reunião que acontece em portas fechadas em Bruxelas, para entender o clima por ali. E aí, como o Américo bem trouxe, a gente teve a oposição desses 6 países: Polônia, França, o principal deles, que acumula o maior poder político dentro da União Europeia entre eles, Áustria, e Hungria e também Irlanda, além da Bélgica, que se absteve dessa decisão. E aí vale a gente trazer um pouquinho sobre qual que é o racional dessa decisão e da possibilidade desse aval pelo Conselho Europeu. A gente contou que a regra para aprovação era a seguinte: era necessário que ao menos 55% dos países do Conselho Europeu, que é esse colegiado que reúne os chefes de Estado da União Europeia, dessem aval. Leia-se, ao menos 15 dos 27 países. Além disso, era necessário que ao menos 65% da população estivesse ali representada. É claro, não atingimos o número necessário de países, a gente tem apenas 6 países fazendo oposição, e esses países, segundo a gente compila aqui dados do Eurostat, que é o Departamento de Estatística da União Europeia, eles somam apenas 31% da população da União Europeia, portanto ficando distante do percentual de 35% que era necessário para barrar esse acordo. Só para finalizar, a diplomacia brasileira nesse momento comemora bastante isso e já começa, a partir de agora, a se movimentar para preparar o encontro. A diplomacia brasileira e, é claro, de outros países do Mercosul, especialmente do Paraguai, que hoje tem a presidência rotativa do Mercosul, para preparar o encontro entre os chefes de Estado aqui da América do Sul e de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que deve acontecer já na próxima semana, para finalmente assinar esse acordo que já é negociado há 26 anos.